E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Então aqui, professor Gleiner, gravando mais uma aula maravilhosa para você, tá certo? Então hoje, nossa senhora, foi luz demais aqui na cara da gente, hein? Jesus amado, diminui essa luz, Gleiner. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. Olha aí, deu certo. E não é que deu certo mesmo? Olha aí a tecnologia nos ajudando. Então é o seguinte, minha gente, a aula de hoje, aula de sintaxe. O que que veremos em relação à sintaxe? Veremos orações. Gleiner, oração é um assunto muito difícil. Calma, não é tão difícil assim não, tá? Orações, dei uma mastigada aqui para você, tá certo? Orações, elas são divididas em orações coordenadas e orações subordinadas. E aí, subordinadas é que tem aquelas três características: orações adjetivas, orações substantivas e orações adverbiais. Beleza? Três tipos. Mentaliza isso na sua cabeça. Orações, então, dois tipos: coordenadas e subordinadas. Coordenadas que têm sentido completo, subordinadas que dependem de alguma coisa para existir. Ou seja, tudo que é subordinado depende de algo. Beleza? Tranquilo, né? Vamos embora então. Ó, lembrando, você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Aqui está o número do meu WhatsApp. Você que vai fazer o concurso da banca de Tupanatinga, banca IGEDUC, entre em contato nas nossas redes sociais. Semana que vem teremos nossa semana de revisão. Semana inteira de aulas à noite, às 19 horas, pelo Google Meet. Teremos aulas de revisão, passando por lei orgânica, matemática, português, conhecimentos pedagógicos, matemática. Você que é professor 1, que vai ter lá potenciação, radiciação, e você está desesperado, vem comigo aqui que eu tiro sua dúvida, tá certo? E no sábado, dia 22, teremos nossa aula de revisão. Aula presencial aqui no Colégio Pedro de Alcântara, em Itaíba, tá bem? No dia 21, eu estarei em Tupanatinga para um aulão, porém, as matrículas já se encerraram. A gente liberou e já esgotou, porque não adianta também eu lotar a escola de gente sem ter qualidade no aulão, tá certo? Então eu coloquei poucas vagas, tá certo? Tem 40, a gente tá vendo se consegue encaixar mais 20 pessoas ali para fechar pelo menos nos 60, tá bem? Mas já mandaram a solicitação para mim para a gente abrir uma outra turma, então essa possibilidade está sendo estudada. Até segunda-feira a gente já decide já se vai ter e o dia que vai ser, e eu informo vocês, tá bom? Então vamos embora, vamos lá. Orações. Orações, então, como eu falei com vocês, dividido em dois bloquinhos na sua mente. Quais são? Orações coordenadas e orações subordinadas. Orações coordenadas são aquelas que têm sentido completo, tá bom? Você vai ler ela e você vai entender perfeitamente. Já orações subordinadas é aquelas que não têm sentido completo, ou seja, ela tem o sentido incompleto, tá bom? Elas dependem de alguma coisa. E quando eu falo em orações subordinadas, você já vai acender a luzinha para as conjunções. E o que é que eu fiz? Eu vou passar para vocês aqui uma tabelinha que não é minha, é do professor Elias Santana, professor sensacional do Gran Curso Online. Então, além de me seguir aqui, segue ele lá também, tá? E segue o Gran Curso também, tá bom? Não ganho nada para fazer esse merchandising não, viu? Mas eles são top, tá certo? Então, a tabelinha do professor Elias Santana é sensacional. Ele já coloca as coluninhas, já coloca os exemplos, já coloca as conjunções. Então eu peguei ela do jeito que está aqui e coloquei para vocês, tá certo? Vamos lá então. Orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que têm sentido completo. Bom, elas são caracterizadas em dois tipos: orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Ai meu Deus do céu, Gleiner, que nome feio, eu não lembro. Mas você lembra muito bem que lá no ensino médio, no ensino fundamental, o teu professor de português falou que síndeto quer dizer conjunção. Tá? Conjunção. E quando eu uso o prefixo a, tá dizendo sem conjunção. Beleza? É isso que está dizendo. Orações assindéticas são orações que não possuem conjunções, tá certo? Já orações coordenadas sindéticas é aquelas que possuem síndeto, e o síndeto é a nossa conjunção, tá certo? Qual é a função morfológica das conjunções, minha gente? Vocês lembram da função das conjunções? É ligar orações, diferente das preposições, que liga palavras. Agora é que veremos o real motivo da função das conjunções ser ligar orações, tá bom? Então, orações coordenadas são esses dois tipos, assindéticas e sindéticas, passaremos rapidamente por elas, e depois vamos no principal, que são essas duas aqui, tá? Orações adjetivas e orações substantivas. Você tem que estar sabendo isso daí, porque se Deus quiser vai estar na tua prova, tá? Olha só, as orações subordinadas, aquelas que não têm sentido completo, tá? Elas vão ter a conjunção na composição delas e elas são caracterizadas em adjetivas, substantivas e adverbiais. Gleiner, como é que eu vou saber identificar elas? É o seguinte, as orações adjetivas é aquela que vai ser iniciada por um pronome
relativo. Você que é do meu preparatório, você que acompanhou minhas aulas aqui no canal, sabe que um pronome relativo normalmente é um que, onde você pode substituir por o qual ou uma das variáveis. O qual, a qual, as quais, nos quais. Beleza? Você do meu preparatório sabe isso daqui na ponta da língua. E as orações substantivas? Já as orações substantivas, elas vão ser iniciadas, o início delas ali vai ter uma conjunção integrante. Quando é que eu sei que é uma conjunção integrante? Quando eu tenho lá um que ou um se, e do que ou se para frente você pode substituir por exatamente isso daí, por isso, tá certo? Então aqui orações adjetivas, elas são iniciadas por um pronome relativo, orações substantivas, elas são iniciadas por uma conjunção integrante. Você tem que saber isso? Lógico que tem, criatura. Se não sabe, dá tempo ainda, tá? Entra nos videozinhos aqui do canal, pega os videozinhos que nós temos. Você que já é do meu preparatório, pega o nosso macetezinho. Você tem que saber a diferença de pronome relativo para a conjunção integrante, tá bom? Gleine, e as adverbiais, como é que eu vou saber? Gente, só tem 3 tipos. Se você já sabe que o pronome relativo inicia uma oração adjetiva, se você sabe que uma oração substantiva é iniciada por uma conjunção integrante, se não tiver conjunção integrante e não tiver um pronome relativo, vai ser oração adverbial, criatura. Só tem 3 tipos. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Seguinte, orações coordenadas sindéticas. Orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem síndeto, possuem conjunção. E são as mais famosas porque eu não sei por que todo mundo só lembra delas e não lembra das outras. Tá certo? Acho que acaba os nossos neurônios, nossa massa cinzenta gasta no decorrer das aulas e a gente acaba esquecendo, tá? Só lembra dessas. As orações coordenadas sindéticas, e aqui vem a nossa tabelinha, utilizada de novo do professor Elias Santana, não se esqueça disso, tá? Elas são classificadas aqui em quê, ó? Em 5 tipos. São as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Um detalhe para você, quando eu falar em conclusivo, você já vai lembrar da mais famosa de todas, que é a portanto, aquela que você inicia a conclusão da tua redação. Portanto, vírgula, e segue o desenrolar da tua redação, tá? As aditivas é aquela que dá a ideia de soma. E aqui nós temos os conectivos, tá certo? Mais importantes. Eu quero que você se atente a um aqui em especial, que é justamente esse daqui, ó. O mais também, tá? Quero que você se ligue nele aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente chega na outra classificação de orações sindéticas, que são as adversativas, tá? Tem até essa estrelinha aqui. Eu vou deixar essa tabelinha dele aqui na descrição do vídeo, tá? Para você, tá certo? Se não ficar aí na descrição do vídeo, você entra em contato comigo aí no número de telefone que eu mando para você, tá certo? Vamos lá então, olha só, as adversativas é aquela que nós já conhecemos, mas, porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto, tá certo? Ainda assim, não obstante, tá certo? E o que acontece? Quando você vê o mais, mais é adversativo. Muito cuidado. O mais sozinho, correto, é uma conjunção adversativa. Mas quando você tem um mais e logo na sequência um também, ela já não é mais adversativa, ela tem caráter aditivo, tá bom? Então, cuidado com a conjunção mais. Lembrando que vírgula é obrigatória antes da conjunção adversativa, tá bom? Tem pontuação lá no teu edital, então anota essa dica que eu dei para você, tá? Alternativas é a mais fácil da gente identificar dentre as coordenadas, que a gente vai usar o ou, ora, já, seja, quer, tá bom? Aqui do lado temos os nossos exemplos, aí você pode olhar com bastante calma e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? As conclusivas, eu já falei, aquela que dá a ideia de conclusão, tá bem? Cuidado aqui com o pois deslocado, tá certo? E o portanto, já vai lembrar logo do portanto. As explicativas, só atenção nesse daqui, ó, no porquanto, tá? Principalmente a Banca CESP adora trocar isso daqui, ó, portanto e porquanto. Quando eu falo porquanto, eu estou explicando. Quando eu falo portanto, eu estou concluindo uma ideia. Beleza? Essas aqui são as orações coordenadas sindéticas. Gleine, e quando que a oração é coordenada assindética? Quando ela não tem conjunção. E quais são as conjunções? São estas daqui, ó. São estes conectivos. Beleza? Tranquilo? Se não tem conectivo, a oração é uma oração absoluta, uma oração que tem sentido completo, ela é uma oração assindética. Daqui a pouco a gente vai para os exercícios, vocês vão ver que vai ficar uma beleza, tá? Orações subordinadas. Quais são? Falei para vocês. Orações, nós temos as adjetivas, as substantivas e as adverbiais. Gleine,
É muita coisa? É muita coisa, mas você vai se atentar nessas duas aqui, tá? Adjetivas e substantivas. Vamos lá? As adjetivas são as menores, nós iniciaremos o estudo por ela, tendo em vista que elas são as menores, mais curtinhas e mais simples da gente gravar, tá? As adjetivas são dois tipos, são as explicativas e são as restritivas. Temos esses dois aspectos. Daqui a pouquinho a gente vai passar por cada uma delas, tá? As orações substantivas. Orações substantivas nós temos a subjetiva, a predicativa, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal e a apositiva, tá bom? A mais fácil de identificar dentre as substantivas é a apositiva, sabe por quê? Porque ela vai vir após dois pontos. Você viu dois pontos, o que veio depois, com a conjunçãozinha bonitinha, vai ser uma oração substantiva apositiva. A oração subjetiva, a gente vai ver lá na frente, é aquela que desempenha papel de sujeito. Predicativa é aquela que desempenha papel de adjetivo. Objetiva direta, o nome já está dizendo, objeto direto. Objetiva indireta, que desempenha papel de objeto indireto. Completiva nominal, que desempenha papel de complemento nominal. Tá bom? Vem, preciso saber todas essas? Calma, você vai saber sem problema algum. Tá certo? Fica tranquilo. E as adverbiais? As adverbiais são 9 tipos. Aqui eu digo a você que talvez você possa ter algum probleminha, tá? Mas é simples. O que é um advérbio, gente? Advérbio é aquele termo que dá, aquela classe de palavras que dá uma ideia circunstancial. Ideia de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação. Beleza? Então você vai ver a sua oração, vai identificar. Tem pronome relativo? Não. Tem conjunção integrante? Não. Então essa oração está dando ideia de quê? Ah, está dando uma ideia de soma, Glenn. Ah, de concessão, está dando uma ideia de oposição, está dando uma ideia de conclusão, está dando uma ideia de explicação. Então a própria ideia ali facilita a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Temos as causais. O bizu aqui é CIC-TFP. Você vai ver já o porquê. Ó. Causal, consecutiva, concessiva, comparativa, condicional, conformativa. 6C. As 6 iniciam com a letrinha C. Depois, finais, proporcionais e temporais. FPT ou TPF ou TFP, do jeito que você quiser decorar. Beleza, minha gente? Tranquilo, né? Aqui então temos orações adjetivas, orações substantivas e orações adverbiais. O que você precisa se atentar? Orações adjetivas. Falou em orações adjetivas, você já vai procurar o pronome relativo. Esse é o bizu, tá? Falou em oração substantiva, você vai procurar a conjunção integrante. E acabou. É só isso que você precisa. E já agora nós vamos ver detalhadamente cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Orações adjetivas, elas são classificadas em dois tipos: explicativas e restritivas. Qual é a diferença delas, Glenn? Essa daqui, ó. As orações explicativas, o nome já diz, ela busca explicar algo. E a única diferença que vai ter entre elas, visualmente, né, vai ser a presença das vírgulas. Então você vai procurar o pronome relativo. Se tiver o pronome relativo, oração adjetiva. Se tiver vírgula, explicativa. Se não tiver vírgula, restritiva. Só isso, Glenn? Só isso. Falei que é fácil, gente. Olha aqui, ó. Os professores que são iniciantes não recebem bons salários. Vamos lá. Olha só. Os professores, esse que aqui pode ser caracterizado como um pronome relativo. Por quê? Porque a gente pode chamar assim, ó, os professores, os quais. Se pode substituir por os quais, esse quezinho aqui vai ser um pronome relativo. Beleza? E ele está retomando qual termo? Bom, o pronome relativo vai retomar o substantivo anterior a ele, tá? Então, os professores, os quais. Então, esse aqui está retomando professores, tá? Os professores, os quais são iniciantes, não recebem bons salários. Então, ele está explicando quais são os professores, tá bom? As orações explicativas em relação à semântica, em relação ao sentido, está dizendo que todos os professores são iniciantes e, por isso, não recebem bem, tá? Não recebem bons salários. Já as restritivas, ela restringe o objeto, tá bom? Então, vamos lá. Os professores, olha o quezinho, os quais. Opa, se é os quais, esse que vai ser um pronome relativo. São iniciantes, os professores que são iniciantes não recebem bons salários.
Vamos lá. Esse que está retomando quem? Esse que está retomando professores. Tá aqui, ó. Que retomando professores. Perfeito, um pronome relativo. Tem vírgula? Não, não tem vírgula, então é restritiva. Ela aqui está restringindo a tua referência. No caso aqui, do segundo exemplo sem a vírgula, no sentido, em relação ao sentido, não são todos os professores. São só aqueles professores que são iniciantes. Beleza? No primeiro exemplo, todos os professores são iniciantes e não recebem bem. Tá bom? Já no segundo exemplo, só alguns professores que são iniciantes. E só aqueles que não recebem bom salário. Beleza? Orações subordinadas adjetivas são aquelas iniciadas por pronome relativo. Como é que eu identifico o pronome relativo? Quando eu posso trocar por os quais ou qualquer variável. Tá? E vai estar retomando o substantivo anterior. Achei pronome relativo? Oração subordinada adjetiva. Vai ser explicativa ou vai ser restritiva? Tem vírgula? Explica. Sem vírgula? Restringe. Beleza? Tranquilo, facinho. Beleza? Bom, rapidinho aqui. Então você que está assistindo até agora, não esquece de dar o like aí no vídeo. Dá o likezinho aí, né? Muitos likes assim, tá certo? E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá? Aqui tem o meu Instagram, aqui ó, deixa eu ver se eu acerto. Aqui ó, meu Instagram, entra lá no Instagram, adiciona, tá bom? Aqui tem o YouTube, aqui o canal, então você já vai clicar no joinha e se inscrever no canal, tá certo? E aqui tem o meu número do WhatsApp, tá certo? Então qualquer dúvida pode entrar em contato no WhatsApp. Nesta próxima semana, teremos a nossa semana de revisão para a prova de Tupanatinga, tá certo? Aqui tá o cardzinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o nosso cardzinho, tá certo? São dois cards. O cardzinho aqui da esquerda, este daqui da esquerda, tá mostrando pra gente a semana de revisão. Então, a partir de segunda-feira, teremos aulas de revisão à noite pelo Google Meet. Então, você que está em Tupanatinga, você que está em Buíque, Caruaru, Arco Verde, Recife, China, Japão e vai fazer a prova, você pode acessar aí o Google Meet, tá certo? E assistir minha aula. Segunda-feira, então, a gente vai ter lei orgânica. Terça, matemáticas gerais. Quarta, língua portuguesa. Quinta, conhecimentos pedagógicos. E sexta, matemática específico, tá certo? Então veremos essa de sexta-feira é para quem vai fazer professor 1, tá bem? Inclusive essa aula de sexta-feira, veremos se realmente ela será dada na sexta, tá certo? Tá ventilando uma possibilidade dela ir para outra semana, tendo em vista que o pessoal de Tupanatinga está querendo aulões presenciais. Então eu vou conversar com o pessoal que está na turma. Quem quiser, tendo em vista que a prova é só na semana que vem, porque já tem muita gente matriculada, eu remanejo ela. Caso contrário, mantém na data que está aí, tá certo? E no cardzinho da direita, nós temos aqui, eu não sei se está aparecendo espelhado para você, tá? Para mim, eu estou vendo direita e esquerda, tá certo? Se está espelhado para você, aí é outro patamar, não estou errando não, tá? Então aqui, ó, o cardzinho da esquerda, da direita, né, da minha direita, tá mostrando para vocês o nosso aulão presencial que vai acontecer aqui no Colégio Pedro de Alcântara, no dia 22, o dia inteiro, tá? Teremos uma manhã e uma tarde de aula, tá bem? Então veremos questões, resolução de questões, dicas, sorteio de alguns brindes. Vai ser maravilhoso esse dia aqui no Colégio Pedro de Alcântara, tá bom? Então você que estiver interessado, entre em contato comigo. O combo de aulas do aulão fica por R$80, tá certo? E o aulão de véspera fica por R$50, tá certo? Você que já é meu aluno, entre em contato comigo que tem desconto. Você que não é meu aluno, ainda não vai ter desconto. No próximo haverá. Beleza? Vamos voltar para as questões agora. Questões não. As questões? Nem sei aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Tô dando tanta aula que eu já tô ficando doido. Tô ficando zureta aqui. Mas vai dar certo. Olha só. Próxima. Isso mesmo. Vamos praticar. Hora de fazer exercício para você treinar. Olha aqui, ó. A oração destacada em lá cresce basicamente uma única espécie de árvore, que permite uma exploração industrial da madeira pelas indústrias de papel, móveis e navios. Classifica-se como subordinada. Então essa oração destaca, essa que está em caixa alta aí, ela é uma subordinada ao quê? Adverbial causal, adverbial concessiva, adjetiva explicativa, adverbial final ou adjetiva restritiva. Você vai dar pausa no vídeo e vai tentar fazer de acordo com as dicas que eu dei, tá bem? Como você deu pausa, eu vou continuar, não vou precisar fazer a pausinha aqui não. Olha só. Acertou então? Vamos ver se você acertou agora, ó. Eu quero saber qual é o tipo dessa oração. O que você vai olhar? O que está iniciando? Ó, tem um quezinho aqui. Vamos ver qual é a função desse que, se ele é um pronome relativo ou se ele é uma conjunção integrante. Vamos lá. Ó. Lá
cresce basicamente uma única espécie de árvore, a qual... Deu certo? Opa, deu certo, Glenn. Eu troquei por a qual e ficou com sentido. A qual permite uma exploração industrial da madeira pelas indústrias de papel, móveis e navios. Ou seja, se eu conseguir substituir por a qual, esse quezinho vai ser o que, gente? Vai ser um pronome relativo. Logo, se é um pronome relativo, todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Então, ó, letra A, tchau para você. Letra B, tchau para você. Letra C, mantém. Letra D, pega o beco também. Sobrou letra C e letra E. Vamos ver então, vamos analisar aqui, ó. Adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva. Ah, você já viu comigo o quê? Que se tem vírgula é explicativa, se não tem vírgula é restritiva. Tem vírgula? Olha a bonitinha aqui, ó, linda e maravilhosa. Se tem ela aqui, ela é explicativa. Gabarito, letra C de concursado, não é isso? C de concursado. Beleza? Bem tranquilo mesmo. Próxima questão. Diz aqui, ó, na passagem, e o vento que passava levava a melodia para quem estivesse por perto. A ausência de vírgulas antes do termo em destaque faz com que se afirme corretamente que. Vamos analisar, depois a gente vai para a questão, tá certo? Ó, e o vento que apareceu um que, você, opa, peraí, apareceu o que, tenta trocar por o qual ou a qual. E o vento, o qual. Eita, Glenn, deu certo. Se deu certo, esse que vai ser o quê? Um pronome relativo. Opa, pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Vamos colocar aqui. O que inicia uma oração subordinada adjetiva. Ela é explicativa ou ela é restritiva? Tem vírgula? Não tem vírgula, então não é explicativa. Então vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza. Vamos ver agora as questões. Vamos ver o que está dizendo ali, ó. É possível supor que a autora trata de qualquer vento. Opa, ele quer saber o sentido, a semântica. Qual é a diferença da semântica? De uma explicativa para uma restritiva. A explicativa significa que todo que está sendo retomado está relacionado a tudo que foi relacionado, a que foi retomado. A restritiva, ela restringe só uma parte do que foi retomado. Então, quando fala, e o vento que passava, é possível supor que a autora trata de qualquer vento. Quando restringe, é qualquer vento? Não, é um vento específico, tá? Ela restringiu, então não é a letra A. Letra B, a autora trata especificamente daquele vento que passava e levava a melodia para quem estivesse por perto, não de outro vento. Olha aí, e o vento que passava levava a melodia para quem estivesse por perto. Em princípio é esse o nosso gabarito. Vamos olhar a letra C. A autora trata de ventos de maneira geral. Maneira geral, a oração é restritiva, não é maneira geral. D. Confere coerência à passagem, pois toda melodia nessas condições é levada a quem está ao redor. Nada a ver, né, gente? Isso aqui não tem nada a ver com nada. Isso aqui comeu alguma coisa estragada. Gabarito, então, letra B. B de bom salário que nós teremos. Fechado, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Diz aqui pra gente, ó. Para responder à questão, considere o seguinte trecho retirado do texto. Os deputados e senadores americanos que trabalhavam a favor da medida receberam mais de 100 milhões em doações das empresas de telecomunicações, as grandes beneficiadas dessa história. Vamos lá, para marcar verdadeiro ou falso. Primeiro, o período é composto por 4 orações. Lembrando lá da nossa primeira aulinha de sintaxe, a quantidade de verbos indicará a quantidade de orações. Cuidado com a locução verbal, pois locução verbal só conta como um verbo. Beleza? Vamos contar. Cadê o trecho? Tá aqui, ó. Os deputados e senadores americanos que trabalharam a favor da medida receberam mais de 100 milhões em doações das empresas de telecomunicações, as grandes beneficiadas dessa história. Bom, nós só temos 2 verbos. Se tem só 2 verbos, então é impossível ter 4 orações, tá certo? Então essa primeira aqui, falciane, né? Nada a ver. Número 2. O sujeito da oração principal é composto. Cadê a oração principal? Tá aqui, ó. Os deputados e senadores americanos, oração principal, tá? O que não vai ser oração principal.
Do que para frente, até a outra vírgula, né? Vai ser... Cadê? Vai ser oração subordinada, né? Os deputados e senadores americanos, receberam mais de 100 milhões em doações das empresas de telecomunicações. Esse que trabalharam a favor da medida é a nossa oração subordinada, tá? Então vamos lá. Como é que eu sei identificar, Glenn, qual é a oração principal ou qual é a oração subordinada? Você vai pegar a oração subordinada, o que você acha ali, o quezinho até a frente, e vai tirar todo o trecho dela, tá certo? Você vai ver que a oração vai continuar com sentido. Essa oração, olha, ela é adjetiva. Ela funciona como um adjetivo. Se você tirar a oração principal, vai ser aquela que vai continuar com sentido, tá bom? Então vamos lá. Vamos ao verbo da oração principal. Quem é que receberam, gente? Quem receberam? Deputados e senadores. Deputados e senadores, 2 núcleos. Se são 2 núcleos, sujeito composto, tá? Então sim, 2, o sujeito da oração principal é composto. Terceiro, a palavra que é classificada como um pronome relativo. Introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver? Tá aqui, ó, o quezinho tá aqui. Os deputados e senadores americanos, os quais... Eita, Glenn, beleza. Conseguiu trocar? Pronome relativo. Primeira parte do terceiro item, correto. Não é verdade? Correto. Então vamos lá. Introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vai ser explicativa se tiver vírgula. Tem vírgula? Tem. Então correto. Gabarito aqui, 2 e 3 são verdadeiros. Beleza, gente? Tranquila essa questão, não é verdade? Tranquilo então, né? Questãozinha light, bem tranquila, nada de dificuldade, tá? Tô aqui para facilitar a tua vida. Vamos embora então, vamos continuar aqui. Cadê? Vamos lá, próxima questão, nada de questão. Agora vamos falar das orações substantivas. Oração substantivas, oração tranquila também. Só que tem mais algumas quantidades, tá? Vamos logo pro bizu. Bizu é o seguinte, ó. Elas sempre vão ser introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Cuidado, pode ser o que é o mais comum, mas também pode ser um se, tá bom? Tivemos uma aula, semana passada eu gravei uma aula, foi concordância nominal. Concordância nominal. Eu falei de funções do se, quando ele vai ser uma partícula passivadora e quando ele vai ser um índice de determinação do sujeito. Dá uma olhadinha lá também, tá? Então vamos lá. As orações substantivas, elas vão poder ser subjetivas. Subjetivas, aquelas que desempenham o papel de sujeito, tá bom? Poderão ser também... Eita, gente, esqueci de passar para vocês. Vocês estão olhando para minha cara esse tempo todo, né? Agora sim. Vamos lá, então. Então, orações predicativas. As orações predicativas, aquela que vai ter ideia de predicativo, tá bom? As orações objetivas diretas, aquelas que vão ter ideia de objeto direto. As objetivas indiretas, que vão ter ideia de objeto indireto. Completiva nominal, ideia de complemento nominal. E a positiva, ideia não, gente, função, tá? Função. Função de sujeito, função de predicativo, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento nominal e função de aposto. Beleza? Uma observaçãozinha que são as duas mais fáceis de identificar. A objetiva de indireta e a completiva nominal. Estas duas maravilhosas vão ter no seu desenrolar as preposições, que você vai poder substituir. Lembra que conjunção integrante, você substitui o que ou o se. Por isso, então, nestes dois tipos, objetiva indireta e completiva nominal, você vai poder substituir por disso ou nisso. Beleza? Vamos lá então, ó. Quarta questão, né? Acho que é a quarta já, né? Quarta questão. Diz aqui, ó. E em tem certeza de que aprendeu tudo? A classificação da oração sublinhada nesse período é muita calma nessa hora. Olha só. Primeiro eu tenho que identificar se tem uma conjunção integrante. Minto. Vamos seguir o nosso passo a passo. Primeiro vamos ver se existe um pronome relativo. Tem certeza o qual aprendeu? Ficou legal? Não. Ficou muito feio. Não é pronome relativo. Se não é pronome relativo, não vai ser oração adjetiva. Beleza. Vamos ver agora, segundo checklist. Vamos ver se é uma conjunção integrante. Tem certeza de que aprendeu tudo? Vamos lá. Tem certeza, pega aqui dessa parte para frente e substitui por disso.
Eita, beleza, Glenn. Ó, tem certeza disso? Deu para substituir, não deu? Ficou com sentido? Ficou. Glenn, não estou entendendo por quê. Calma que você vai entender agora. Se você substituiu por disso, olha o que você tem aqui, ó. Você tem uma preposição linda e maravilhosa aqui dando sopa, ó. Tá? E o que ela vai fazer? Se ela viu aqui, ó, a preposição tá dando sopa e ela viu um pronomezinho ali, isso, porque do que para frente você pode substituir por isso, tá? Ela viu dando sopa, ela pegou, opa, vamos se juntar logo e formou um disso. Se formou um disso, ou vai ser completiva nominal ou vai ser objetiva indireta. Como é que eu sei, Glenn, a diferença? Olha para cá, gente. Olha só. Olha o que você tem aqui, ó. Se você tem esta belezinha olhando para você aqui, é óbvio e é claro que, logicamente, esta oração só poderá ser completiva nominal ou objetiva indireta. Glenn, como é que eu sei a diferença? Vamos lá. Como ela tem aqui o disso, ela ou vai ser completiva nominal ou será objetiva indireta. Não é verdade? Tá, como é que eu vou saber a diferença? Simples, as outras já morreram. Ó. Predicativa sai, apositiva sai, objetiva direta sai, objetiva indireta. Gente, o que é que tu tem antes aqui? Certeza é verbo? Eu certeza, tu certeza, ele certeza? Não. Indica uma ação, um estado? Não. Certeza não é verbo. Se não é verbo, não pode ser objetiva indireta, criatura. Ela vai ser completiva nominal. Apareceu preposição, objetiva indireta ou complemento nominal. Beleza? Só vai ser objetiva indireta se tiver antes um verbo. Tem verbo ali? Não. Então, não será objetiva indireta. Beleza? Próxima questão, questão número 5. Pesquisas na área de neurociências comprovam que a memória, a imaginação e a comunicação verbal e corporal ficam mais aguçadas. O fragmento sublinhado exerce função de oração subordinada. Vamos analisar sem olhar as respostas, tá bom? Vamos lá. Pesquisas na área de neurociências comprovam. Opa, comprovam é verbo. Já sabemos aqui que é verbo. Antes do que, né? Beleza. Esse que aqui é um pronome relativo? Comprovam o qual a memória? Não, não é um pronome relativo. Comprovam isso. Tu pode substituir toda esta oração por isso? Pode. Ó, comprovam isso. Acabou o assunto, tá bom? Se você pôde trocar esse que por isso, então esse que aqui vai ser uma conjunção integrante. Ah, Glenn, entendi. Beleza, perfeito, tranquilo. Vamos ver agora o restante. Ó, sim, não terminei o raciocínio, né? É uma conjunção integrante, vai ser uma oração subordinada substantiva. Olha o que você tem aqui, você tem um verbo. E aí você vai analisar a transitividade verbal do verbo. Esse verbo aqui, ele está exigindo um complemento, um objeto direto ou um objeto indireto? Para você que não lembra disso, vai na nossa aula de sujeitos, que eu falei de sujeito e complemento verbal. Foi uma aula só que eu gravei para vocês. Tópicos de sintaxe, tá certo? Então é o seguinte, ó. Comprovam o quê? Comprovam que a memória, a imaginação. Então, se a sua pergunta foi o quê, o seu complemento vai ser um objeto direto. E se é objeto direto, a sua oração, fugiu o nome. A sua oração vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Gabarito, letra C de consignado que tu vai fazer assim que terminar teu estágio probatório. Não é isso, meu povo? Então aqui, ó, gabarito, letra C. Fechado? Vamos embora para a próxima questão. Questão número 6. Ah, Glenn, aquela questão não entendi direito. Eu volto agora e você olha. Como é que nós analisamos a questão número 5? Primeira coisa, identifica se o que vai ser um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Pum, identificamos conjunção integrante. Como é que eu fiz isso? Substituindo do que para frente por isso. Ah, entendi. Pode substituir por isso, conjunção integrante. Tá. Qual o termo que vem antes? É um verbo? É um verbo. Beleza. Tem alguma preposição junto com o quê? Não, não tem preposição. Melhor ainda. Vai lá no verbo. Qual é o complemento? Qual o complemento? Este verbo, ele exige um complemento que vai ser um objeto direto ou um objeto indireto. Como é que eu sei? Faz a pergunta retórica para o verbo. Você não é retardado se você perguntar para o verbo.
Você chega aqui, imagina alguém abrindo a porta falando assim: ei, moço, pesquisas na área de neurociências comprovam. O que foi respondido? Comprovam o quê? Então, se a sua pergunta foi o quê, e a tua resposta está lá sem preposição, teu verbo é transitivo direto. Logo, o objeto é um objeto direto. Então, a tua oração vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gabarito letra C, de concursado e de consignado. Fechou? Número 6, vamos lá. No trecho, pelos indícios, é muito provável que se trate de algo legítimo. A oração grifada é classificada corretamente como... Você vai dar um pausa no vídeo aí e vai fazer ela. Beleza? 3, 2, 1. Você já deu pausa, você já fez e agora a gente vai continuar daqui. Vamos analisar. Primeira coisa, ele quer saber qual tipo de oração aqui sublinhada. Analise esse que e procura se ele é um pronome relativo. Pelos indícios, é muito provável o qual se trate de algo legítimo. Ficou muito doido, né? Nada a ver. Então vamos lá. Pelos indícios, é muito provável isso. Eita, Gleiner. Beleza. Deu certo. Então esse que aqui é uma conjunção integrante. Se o que é uma conjunção integrante, a tua oração vai ser uma oração subordinada substantiva. Só isso, Gleiner? Só isso. Agora o que você vai analisar? Qual é a função dessa oração subordinada substantiva? Olha só. Pelos indícios, é muito provável isso. Ah, beleza, entendi. Olha só o que você tem na tua oração principal. Um verbo de ligação. Vou te dar um macete, tá? É isso daqui, ó. Quando você tiver na tua oração principal um verbo de ligação, a tua oração subordinada vai desempenhar papel de sujeito. Como assim, Glenn? Papel de sujeito. Olha só. Aqui tá, pelos indícios, é muito provável isso. Você pode escrever na ordem direta, ó. Isso é muito provável. Fica até melhor aos olhos, aos ouvidos, aos olhos. Provável. É aula demais, minha gente, aula demais. Graças a Deus. Então, ó, isso é muito provável. A gente colocando na ordem direta da oração. Sujeito, verbo, complemento, tá? Então, ó, isso é muito provável. O que é isso? Então, isso desempenha papel de sujeito. Só que esse isso foi uma ferramenta que nós usamos para trocar a oração toda. O isso é igual a oração. Se o isso é sujeito, indiretamente, a tua oração vai desempenhar papel de sujeito. E como é que nós chamamos? Chamamos de oração subordinada substantiva subjetiva. Gabarito letra B, de bom salário que nós merecemos. Beleza? Tranquilo demais, né? Questão número 7. Questão número 7 diz o seguinte, ó. Identifique abaixo a frase que se constitui em oração subordinada subjetiva. Oração subordinada subjetiva, aquela que desempenha papel de sujeito. E eu já dei o bizu para você, você vai procurar oração que tenha verbo de ligação. Não fala para tua concorrência não, viu? Letra O. Não me oponho a que você viaje. Vamos procurar logo o verbo de ligação? É necessário que você colabore. Opa, olha o verbo de ligação aqui. Vamos olhar outra. Seu receio era que chovesse. Opa, tem aqui. Sou favorável a que o prendam. Aqui não, não tem. B ou C. Como é que eu vou fazer? Substitui, ó. É necessário que você trabalhe. É necessário isso. Você também pode escrever isso é necessário. Se você pôde escrever desta forma, necessário. Então, quem é isso? Isso é o sujeito. Então, a tua oração todinha vai ser um sujeito. Gabarito, letra B de bom salário de novo. Olha aí, ó. Só letra B agora, né? Bom, agora nós iremos trabalhar nas adverbiais. Mas antes é o seguinte, criança. O foco principal era você saber categorizar, classificar uma oração subordinada em adjetiva e substantiva. As orações subordinadas adjetivas serão precedidas de pronome relativo. As orações subordinadas substantivas vão ser precedidas de conjunção integrante. Fechou? Tá, ótimo, Glenn. As adjetivas só podem ser dois tipos: explicativas e restritivas. Explicativas tem vírgula, restritivas não tem vírgula. Beleza? Vamos embora para as adverbiais. Eu coloquei aqui, ó, a tabelinha do professor Elias Santana, viu? Esse é o cara, tá? Diz o seguinte, olha só.
aqui na coluna da esquerda nós temos os tipos que eu já passei para vocês lá no início, tá bom? Aqui na coluna à direita dela temos todas as conjunções. A outra coluna ao lado das conjunções temos os exemplos e na outra ele colocou exemplos musicais. Tudo aqui é letra de músicas, ele adora músicas sertanejas, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu só atentar você para uma que é corriqueira e eu acho que vai estar na tua prova. Lembrando que aqui é para a banca IGEDUC, tá? Se a gente for estudar para a CESP ou para a FGV, o estudo é totalmente diferente. Assim, totalmente não, mas é uma abordagem um pouco mais profunda, tá certo? Agora é uma coisa mais superficial. Eu quero que você termine essa aula sabendo o que é um pronome relativo, o que é uma conjunção integrante, o que é uma oração adjetiva e o que é uma oração substantiva. E nas adverbiais a concessiva, que é uma das que mais cai. E a conjunção que mais cai é essa daqui, ó. Conjunção embora. Você viu uma conjunção embora? Opa, concessiva. Glênio, o que é concessão? Concessão é uma adversidade leve. Não vai ser aquela, por exemplo, ele não estudou, mas foi aprovado. Isso é quase impossível acontecer hoje, né? Mas olha só, é uma ideia, uma oposição total. Ele não estudou, mas foi aprovado. Vai no contra-azimuth. Agora fala assim, ó. Ela vende cachorro-quente, embora seja milionária. Não é uma oposição yin-yang, não é azimuth contra azimuth. Não, é simplesmente, ó, ela faz isso embora não necessite. Então, é só brincadeira, tá? Minha aluna sabe quem é, tá bom? E quem tá lá na turma sabe também. Então é o seguinte, ó. Esse embora, ele vai dar uma ideia de concessão. É uma adversidade leve, beleza? Então temos causais, consecutivas, concessivas, comparativas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais e temporais. Glênia, vai ficar difícil na minha prova, é muita coisa, eu tenho morfologia, eu tenho acentuação gráfica, tenho emprego de porquê, eu vou ficar... Calma, criatura. Vem aqui, ó. Vamos para o exercício que você vai ver como é fácil a oração adverbial, tá certo? Diz aqui o seguinte, ó. Agora que tem orações, aqui eu vou abordar tanto um pouquinho das coordenadas quanto as adverbiais também, tá? Oitava. Podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue, etc. Mas também de doenças não transmissíveis. A expressão destacada sinaliza entre os termos da oração uma relação de... Aí, vamos lá. Agora eu vou usar só marca-texto. Vou usar caneta mais não. Eu acho, né? Vamos ver. Olha só, eu falei lá no comecinho, mas também. Quando aparece o mais também, ele vai dar a ideia de adição. Gabarito, letra E de efetivado. Questões de oração, normalmente, você, em conhecer a conjunção, você já sabe qual vai ser a resposta. Tá certo? Só de conhecer a conjunção. Glênio, eu vou conseguir decorar todas as conjunções até a prova. Vai não, filho. Consegue não, viu? Todas até a conjunção você não consegue não. Algumas sim. Algumas importantes, essas que eu estou passando para você, você até pode decorar, algumas outras depois, tá bom? Agora, todas as conjunções até a prova, vai não, filho. E nem há necessidade. Porque você pode perder muito tempo fazendo isso, tá? E depois na tua prova nem cai a oração. Tá bom? Porque o perfil da banca é cobrar alguma coisa mais simples. Mas como ela colocou lá sintaxe, temos que ver todos os tópicos, tá certo? Questão número 9, olha só como já começou. Embora sirva de inspiração para mulheres na Nova Zelândia e no resto do mundo, a primeira-ministra admitiu em uma entrevista que seu desejo é normalizar a figura de mãe trabalhadora. A primeira oração do período confere ao trecho uma ideia de... embora dá uma ideia de quê, gente? Eu falei lá, ideia de concessão. Gabarito letra D. De muito dinheiro que nós vamos ganhar quando formos efetivados. Não é verdade? Questão 10. Fala aqui, ó. Essa reclamação é válida, mas poderíamos argumentar que se os programas de preparação profissional tivessem orientação mais científica, o problema seria diminuído. Há uma oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética adversativa, aquela que vai ter o mas, porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto, e o se, que também pode ser, né? O se não, e o i, que também pode ser. Temos sim, tá aqui, ó, o mais, olha só. Essa reclamação é válida, mas poderíamos argumentar. Então, se tem aqui, ó, há uma oração coordenada sindética adversativa.
corretinha ela, e tá aqui. Lembrando de vírgula, tá? Essa vírgula aqui, o emprego dela é vou botar só o BG. Não, obrigatório. Eu disse que não escrever. Obrigatório. Beleza, meu povo? Tranquilo, né? Vamos lá. No trecho é preciso, portanto, já tá bonitinho aqui pra gente, que haja uma conscientização da importância de uma conduta ética. A palavra destacada expressa a ideia de, portanto, aqui dá uma ideia de quê, gente? Portanto, eu falei para vocês lá que dá uma ideia de conclusão. Gabarito letra D, de muito dinheiro que vocês vão receber, não é isso? Então, portanto, dá uma ideia de conclusão. 12. O gato daquele tempo era autossuficiente. Pensava em si mesmo primeiro, almejava a boa vida. Esse período é composto por orações coordenadas. Gente, se é coordenada, só pode ser dois tipos. Quais são as orações coordenadas? Eu disse que não escrever, mas eu vou escrever agora, tá? As orações coordenadas podem ser assindéticas e sindéticas. Qual é a diferença? Sindéticas. A diferença é que uma vai ter conjunção e a outra não tem conjunção. Então, aqui, qual é a oração que não tem conjunção? Nenhuma delas. Se não tem, elas são orações coordenadas assindéticas. Gabarito, letra A de aprovados, que todos nós estaremos, né? 13ª questão. Fala aqui o seguinte, ó. Observe os itens abaixo. Quando cair questão assim, você vai logo observando o que a questão quer. Sobre os períodos acima, é correto afirmar que o período é composto por coordenação. Coordenação ou assindética ou sindética. Vamos ver? Deixe-me para trás, não vou conseguir. Continuem sozinhos. Opa, aqui é coordenada assindética. Não tem conjunção. Segundo, vamos, pai, precisamos do Senhor. É a sua vez de carregar o bebê. Então aqui, cadê o danado da conjunção? Não tem. Então, oração coordenada assindética. Só pegando um parêntese aqui, ó. Esse vamos, pai. Esse termo pai aqui é caracterizado como um vocativo. Tá bom? Vocativo é um chamamento. Vamos, pai. E essa vírgula aqui é obrigatória, tá? Terceiro, o homem levantou o rosto, viu as fisionomias cansadas de todos, olhou para o bebê enrolado em um cobertor no colo do seu neto de 13 anos. Tá? Essa vírgula aqui tá errada, tá? Essa vírgula aqui tá errada. Beleza? Então aqui, ó, também não tem conjunção. Então, oração coordenada assindética. Então, onde é que tem período por coordenação? Letra E de estabilizado que estaremos, ó. Em todas as três são orações coordenadas assindéticas, sem síndeto, tá bom? Sem conjunção. Questão 14, muito boa essa questão. Quando falar em à medida que, você vai colocar na sua cabeça que é uma proporção. Proporção. Apareceu a medida com essa crase, tá bom? Com acento grave, né? Então vai ser dá uma ideia de proporção. Então aqui, ó, nem precisa ler o resto. Aqui vai ser o gabarito letra E. Letra E vai dar a ideia de proporcionalidade. À medida que os anos passam, minha capacidade de adaptação à realidade se torna menor. A oração destacada anteriormente evidencia a ideia de proporcionalidade. À medida que uma coisa acontece, outra vai acontecendo também. Beleza? Questão número 15. Há mais ou menos 30 anos, quando o computador doméstico começou a ser usado no país, eu me orgulhava de ser um precursor. A articulação das orações no período expressa uma ideia de... Vamos lá. Aí você vai procurar o termo. Olha aqui, ó. Esse quando aqui te dá uma ideia de quê, gente? Só pela conjunção, ó. Te dá uma ideia de tempo. Tá vendo que a oração adverbial é mais simples da gente identificar? Dá uma ideia de tempo. Gabarito, letra A de aprovados. Só isso, Glenn. Só isso. Questão 16. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada que expressa a ideia de concessão. Opa! Concessão é aquela oposição leve, tá? Oposição leve. Vamos procurar.
Você já vai lá nas conjunções, ó. Deixa eu iluminar elas aqui para vocês. Ai. Ah, consegui. Ó, visto que, desde que, por mais que, a fim de que e logo que. Vamos ler agora e ver aquela que dá uma ideia de oposição leve. Letra A. Alguns permaneceriam insatisfeitos, visto que seus interesses fossem atendidos. Visto que está dando ideia de oposição? Acho que não, né? Vamos ver a letra B. Alguns permaneceriam insatisfeitos, desde que seus interesses fossem atendidos. Também não tá, essa aqui não está dando ideia de oposição, não. Então está fora também. Letra C. Alguns permaneceriam insatisfeitos, por mais que seus interesses fossem atendidos. Olha só, mesmo que os interesses fossem atendidos, eles iam permanecer insatisfeitos. Aqui está dando sim uma ideia de oposição, mas vamos ver a D. Alguns permaneceriam insatisfeitos a fim de que seus interesses fossem atendidos. A fim de que não está dando uma ideia de oposição leve, não. E alguns permaneceriam insatisfeitos, logo que esse também não dá ideia de oposição leve. Gabarito mesmo, letra C de consignado que você vai fazer. Não é isso, minha gente? Temos mais uma ainda, pensei que já tinha acabado. 17 diz pra gente o seguinte, ó. Em apesar de tentativas como a construção de grandes obras que afetam o clima e redistribuem as águas, há pouco que podemos fazer para alterar as regras do seu funcionamento. O trecho destacado expressa uma ideia de, olha só, apesar de, já dá uma ideia de oposição, gente. E é uma oposição leve, não é que você não fez. Mesmo você fazendo, embora que você tenha feito, então aqui dá uma ideia de concessão. Gabarito letra D. Beleza? Tranquilo, fizemos 17 questões, bastante questões. Passamos pela teoria todinha, muito bacana. E aqui a nossa frase da tua reta final. A prova é amanhã, criatura. Porque a sua cabeça, na sua cabeça você só tem força para estudar na véspera da prova. No sábado você estuda o dia todo, você chega em casa, faz revisão. Na semana de prova, na sexta-feira, bate o desespero. Mas você não vai fazer isso não, tá? Você vai começar a estudar muito mais do que você estudou até agora, a partir de já, tá? Então coloca a frasinha a prova é amanhã e leva como lema nessa reta final, tá bom? Então, minha gente, aula, acho que hoje foi mais... foi uma gritaria um pouco maior do que as outras, tá certo? Mas é aquela aula que precisa de um pouco de energia, porque é orações. Orações, se a gente explica com muita calma, com muita teoria, dá um sono, uma moleza, tá certo? O foco principal era que você aprendesse orações adjetivas e orações substantivas, conjunção integrante e pronome relativo. Beleza? Então, olha só, você então, que a gente já está com quanto tempo? Quase uma hora já de live, já 53 minutos de aula, muito tempo, né? Passou um pouquinho, mas tá tudo certo. Então, olha só, você que está nessa reta final, vou botar o cardzinho de novo aqui para você, tá? Então, não esquece, tá até agora, dá o like aí, beleza? Dá o joinha, se inscreve no canal aqui, ó, vai lá no Instagram também, me adiciona no Instagram, no YouTube aqui, adiciona também, ou então fala comigo no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida. Então, aqui, ó, nosso cardzinho da nossa semana que vem. Semana de revisão, tá? Semana dos alunos, que é a semana do combo, tá? Você pode aderir, o combo fica por R$80, todas as aulas, ou o combo da semana de revisão, tá? E o nosso aulão fica por R$50 para quem não é meu aluno, dia 22, a partir das 8h30, lá no Pedro de Alcântara. Beleza, minha gente? Então, forte abraço para vocês, continuem estudando, persistam, não parem, tá certo? Independente do resultado dessa prova que vier, você vai continuar. Passou? Ótimo, parabéns. Continue estudando, procura algo melhor. Não passou? Parabéns também. Continue estudando que você vai conseguir no próximo. Ah, se no próximo não vier, o próximo. Se o próximo não vier, no próximo. Eu fiz mais de 15, tá bom? E passei, então você também vai passar. A conta fecha, com 3 meninos e um cachorro ainda. Então você sabe como é difícil estudar. Vocês que estudam sabem o quanto é complicado. Eu consegui, graças a meu bom Deus, tá certo? Então você também pode. Você pode ser tudo aquilo que você quer, tá certo? Desde que você batalha, se esforça e se dedica. Beleza? Tranquilo? Então um beijo forte para vocês e até a próxima.